Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Hoje é dia de tutorial de maquiagem, eu acho que vocês vão gostar da maquiagem. Vamos lá! Vou iniciar fazendo a hidratação da pele, vou usar este hidratante aqui, tá? Vou pegar um pouquinho, aplicar aqui no centro do rosto e espalhar pro resto. É bom você já espalhar, ó, com esse movimento aqui, já subindo tudo, né? Não desce nada não, porque aqui está fazendo movimento e vai cair, né? Então, ó, joga tudo pra cima. Faz a hidratação nessa região aqui, gente, da pálpebra também, porque aqui vai sombra, né? Então, quanto mais hidratada essa região tiver, menos ressecada ela vai ficar depois. Já misturei aqui na plaquetinha as duas bases, tá? Que eu vou usar, que o nome vai estar aqui embaixo para vocês. Ó, ela fica numa textura bem gostosa, uma textura não tão seca. Essa mistura de base aqui, ela não fica aquela coisa esturricadona na pele, não. Venho com a esponja, vou dando acabamento aqui para eu tirar bem o excesso desse produto. E aí eu já aplico na pálpebra, ó, abaixo dos olhos. Tento não deixar muito produto acumulado abaixo dos olhos, porque a gente ainda vai vir com corretivo. Aplica nas orelhas, tem que aplicar. Desce aqui pro pescoço. Vou fazer a aplicação de um corretivo agora, gente, que esse aqui, ó, ele vai dar uma iluminada de leve aqui, tá? Abaixo dos olhos. E eu amo aplicar porque também já tira esse ar de cansado, né? É legal iluminar o centro do rosto, porque se eu ilumino só aqui e espalho, aí só aqui que vai ficar mais claro, entendeu? Então vamos aplicar aqui nesse centro, que aí a gente tem, né, o centro iluminado e fica mais harmônico. Vou espalhar com a esponja, ó, dando toquinhos aqui. Encaixa lá em cima para tirar bem o excesso. Eu espalho tudo com a mão bem leve, tá? Não precisa pesar muito a mão, não, porque senão no final a base fica toda manchada. Esse produto aqui também, ele é bem levinho, então ele entra muito bem na base, entendeu? Agora eu vou fazer o contorno. Hoje eu vou usar um contorno cremoso, para mudar um pouquinho. Não se preocupem com o produto que eu tô usando não, tá? No momento, porque eu deixo tudo aqui embaixo para vocês. Aí depois vocês dão uma olhadinha para vocês ficarem por dentro dos produtos que eu usei. E aí eu vou aplicando e vou subindo aqui, ó, para essa região da têmpora e já trago para a testa. Faço na testa também para voltar um pouco a sombra para cá. Vou espalhar o contorno para ele se difundir com a base, se fundir, enfim, para ele entrar aqui dentro da base e ficar uma coisa só, não ter aquela divisão, sabe? Que fica muito feio. Vou usar outro corretivo, tá? Nessa região aqui também, para eu só reforçar um pouco a iluminação, porque já que eu apliquei o contorno, então eu senti que eu perdi um pouco a iluminação que eu queria, então vou vir aqui com outro corretivo um pouquinho mais claro, só para eu dar esse reforço. E eu vou iluminar as mesmas áreas, viu? E dá-lhe esponjada novamente. Novamente vem encaixando aqui a esponja e esfumando esse produto. Tem que esfumar, né, gente? Maquiagem é uma coisa assim, é um trem de doido, né? Que você esfuma aqui, esfuma ali, na hora que você vê, você tá, é tipo assim, esfumando o tempo todo. Então, por isso é muito importante a gente aprender a esfumar bem uma base, esfumar bem enfim, um contorno, uma sombra. Quando você aprende o esfumar, né, o deixar essa coisa bem assim bonita, fica tudo mais fácil, então é bem importante. Agora eu vou vir com o pó de contorno, pra gente contornar toda essa pele. Vou usar esse pincel aqui, que é um pincel chanfrado. Eu dei dicas de pincéis lá no meu Instagram. Lá tem um destaque, foi hoje, viu, gente? Lá tem um destaque falando só de pincel. Então eu mostro os pincéis que eu tenho e falo pra vocês um pouquinho sobre cada um, deixa a numeração, enfim. Se você não me segue lá no Instagram, gente, você tá perdendo conteúdo, viu? Tá perdendo conteúdo legal.
Então, dá uma olhada lá, se você gostar, você já fica por lá, mas eu garanto que vocês vão gostar. Aí eu faço, né, ó, selo aqui o contorno onde eu já havia aplicado o contorno em creme. Então, eu faço toda essa selagem. Hoje eu quero deixar um pouquinho mais marcado. Peguei o blushzinho, vou aplicar aqui na maçã, ó. Falei desse pincel aqui também que eu tô usando, que é o meu pincel preferido para blush. Ele é ótimo, gente, encaixa super bem. Vou selar minha pele com esse pó banana. Vou pegar ele aqui nessa esponja bem pequenininha e vou encaixar aqui, gente, ó, abaixo dos olhos, tá vendo? Faço o encaixe bem encaixadinho mesmo. Pego a lateral do nariz, ó. Aqui eu amo colocar porque que eu deixo aquele contorno que eu fiz mais aparente, mais delimitado. E se você não gosta desse efeito, você pula essa etapa, tá? No queixo aqui também, que a gente aplicou, ó, do outro lado. E por último aqui na testa. E aí eu já aproveito que esse pó, ele não acinzenta a pele nem nada do tipo, mas ele dá uma luz, sabe? Então ele já vai reforçar essa iluminação que eu fiz. Agora eu vou retirar todo esse pó com o pó compacto. É muito pó, gente, é muito pó. Eu sei que pode parecer exagero, mas eu consigo trabalhar bem dessa forma, sabe? E eu gosto de deixar a pele bem sequinha. Mas depois eu vou trazer técnicas diferentes também pra vocês, viu? Mas o que que eu faço com esse pó compacto? Eu pego ele aqui e tá vendo? Tem um pouco dele aqui. Aí eu venho em cima aqui, ó, e varro o pó banana. E a mesma forma é aqui, ó, encaixa bem o pincel, varre aqui, ó, pra fora, tá? Jogando o excesso de produto pra fora. Vou fazer agora o contorno no meu nariz, tá? Um pincelzinho bem pequenininho de esfumar. Pego o produto, encaixo aqui nas laterais, ó. E esfumo desde aqui do início da sobrancelha até embaixo, tá vendo? Eu faço uma linha. Só que essa linha, se ela fica muito marcada, ela fica feia, né, Verônica? Então, tem que esfumar, entendeu? Aí eu aplico, vou aplicar em menos quantidade, que aí fica mais fácil de eu esfumar depois. Tô olhando aqui, ó, o que que tá acontecendo. Tô aplicando um pouco de bruma aqui, gente, na pele, pra tirar o aspecto de pó da maquiagem. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Venha nas promessas, creia em Cristo. Deus é contigo. Deus vai fazer acontecer. O que o inimigo não vai entender. Venha nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Palmas. Bora fazer a iluminação da pele agora, ó. A bruma deu uma secadinha. Vou pegar um iluminador em pó, que ele é aquele que dá aquele estourinho maior, tá vendo? Ele dá um efeito mais artificial, digamos assim. E aí eu vou aplicar ele aqui pra fazer esse terceiro olhinho, que eu acho que fica muito maravilhoso. Vou aplicar aqui no arco do cupido, gente, mas vai ser assim só um pouquinho. Até porque depois a gente passa batom, então não vai ser aquela coisa que vai dar tanta diferença. E vou aplicar nessa lateral aqui, nesse ponto aqui, ó. E eu gosto de aplicar com pincel de esfumar, porque aí eu aplico o iluminador e eu esfumo ele, entendeu? Como se fosse uma sombra mesmo. E ó, ele fica com esse efeito estourado, mas não fica com marcação. Vou aplicar agora no queixo aqui, ó, uma bolinha. Finalizei a pele, ó. Agora a gente vai para a correção das sobrancelhas. Tô usando uma pastinha para corrigir ela. Vou começar a preencher a base aqui, ó, da sobrancelha. Começo a traçar de baixo, vou preenchendo os pelinhos. Esse pincelzinho aqui, ele tá um pouco mole, eu prefiro uns pincelzinhos mais firmes, sabe? Para fazer essa correção, mas enfim. Tô só preenchendo aqui, ó, não vou
fazer outro desenho por cima não, só preencher mesmo. Vou fazer aqui agora um recorte para deixar essa sobrancelha bem limpinha, bem delimitada, com um corretivo pastoso. Vou pegar aqui, ó, e vou ir recortando, vou ir limpando para ela ficar bem certinho. Vou espalhar aqui o corretivo. Eu apliquei um corretivo bem mais claro e cremoso para eu ter uma fixação maior da sombra, tá? Que eu vou aplicar aqui. E eu não vou tirar nem muito o excesso dele, não. Porque eu quero que a sombra, ela grude bem. Já vou iniciar o esfumado com esse tom aqui, ó. Ele é um marrom mais escuro. Peguei ele aqui, vou pegar bastante sombra e vou vir direto aqui no côncavo, aplicando essa sombra já bem escurona. Tá vendo como que pigmenta bom? Quando a gente já prepara a pálpebra com o corretivo. Aí como o corretivo ele é molhado, né? Ele é cremoso. Aí quando você vem com a sombra, ela tem uma fixação bem boa. Tô trazendo aqui, ó, pro côncavo. Eu vou fechar tudo, viu, gente? Vou aplicar aqui desde o canto interno. Deixar bem pigmentado. Essa é a proposta mesmo dessa sombra, ela ficar bem pigmentada. E aí, com o excesso aqui, ó, que ficou no meu pincel, eu vou vir aqui e vou jogar pra fora. Tá vendo? Vou começar a puxar essa sombra aqui nessa direção, jogando aqui, ó, pras têmporas, tá? Vai lá atrás, mas isso aqui é feito com o excesso que ficou no pincel. Aqui vai ficar mais fraquinho, tá? A pigmentação. Vou esfumar também agora essas bordas aqui, ó, com o mesmo pincel, viu, gente? A mesma sombra. Eu nem peguei mais sombra. Daqui eu já vim pra cá. E aí eu esfumo, 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 para ficar mais suave. Vou vir agora com a segunda sombra, que vai ser essa. Vou utilizar ela com esse pincel aqui, ó, que é bem fininho, porque ele, como ele é pequenininho, ele vai encaixar bem aqui, ó, no côncavo, que é onde eu quero depositar essa sombra mais escura. Aí eu venho aqui e dou essa intensificada só nessa região, tá? Não precisa descer pra cá não. Vai pegando sombra, vai voltando, ó, eu pego, volto, porque tem que ficar bem preenchido. Agora, amores, eu vou recortar. Peguei aqui um pincel, ó, e um corretivo para eu fazer esse recorte aqui do cut. Então vai ser um recorte que ele vai até mais ou menos o meio da pálpebra. Aí eu começo aqui, ó, a fazer essa marcação até aqui mais ou menos, tá vendo? Só que aí eu vou descer aqui pra baixo também, pra ele ficar bem limpo. Eu inclino um pouquinho assim o queixo pra eu conseguir encaixar melhor, tá vendo? Nesses cantinhos, ó. Então venho com o pincel e vou encaixando pra fazer um recorte bem bonito. Finalizei o recorte, dei acabamento nele, tirei o excesso. Agora eu vou vir com o pincel, ó, sujinho daquela primeira sombra que a gente usou, e eu vou fechar aqui esse finalzinho para ele ficar com um acabamento bem bonitinho. Tá vendo a diferença que já dá? Peguei agora uma sombra branca, essa aqui, ó. Ela é bem boa, essa sombra. Eu vou deixar o nome dela para vocês. Assim, dizem, né? É a primeira vez que eu vou usar ela, mas eu ouvi falar tanto que eu acabei comprando. Eu vou usar ela, gente, para eu selar. E o movimento é esse, é o movimento de depositar, porque a gente vai estar selando, né, o corretivo. Então você tem que dar uma pressionada aqui contra a pele para essa sombra ela realmente entrar e ela selar todo o corretivo. E a gente faz aos poucos, ó. Eu gosto de começar de baixo. Então eu selo toda essa região aqui de baixo e aí eu vou subindo. Nossa, a sombra é bem branquinha, né? E aí eu vou subindo aqui, ó, com o produto. E selo bastante também. Tem que selar até essa bordinha, ó. Tem que selar tudo. Selei tudo bem bonitinho. Volto com o pincel sujo de sombra.
E venho aqui no final dando mais um acabamento para essa bordinha, porque agora entrou o branco, né? Aí tem que voltar de novo e fazer a mesma coisa, ó, jogar o excesso aqui para fora. Vou fazer agora um delineado. O delineado, gente, ele não vai ser gatinho. Eu só vou puxar o traço, não muito fininho também, viu? Ó, vou segurar, puxar o traço até aqui mais ou menos. Depois de puxar o traço, eu vou preencher e acertar. Então, seguro aqui, ó, e vou preenchendo e acertando. Aí você vai puxar o traço da grossurinha que você preferir, tá? Dei um zoomzão aqui pra eu puxar agora o tracinho aqui no canto interno, tá? Só pra dar um detalhe. Então, eu seguro aqui, ó, a pontinha, puxo, viu? Puxei. E aí, eu vou só pegar o biquinho aqui e dar uma leve emendadinha e puxar pra cá. Vou mostrar pra vocês como é que eu preparo hoje, tá? Pra colar os cílios, geralmente eu não mostro, mas vamos lá. Antes de tudo, eu aplico aqui uma máscara, porque geralmente eu uso aqueles cílios que eles são maiores, eles são mais volumosos, né? Dá um efeito mais bonito pra maquiagem. Então, para não estragar eles e pela praticidade também, eu prefiro aplicar antes a máscara. Mas isso não é uma regra. Tem pessoas que elas acham muito mais fácil aplicar depois, tá? Eu só aplico antes porque eu acho que é melhor pra mim e pelo acabamento depois, que eu não preciso me preocupar tanto. Aqui eu já apliquei a cola nos cílios, ó, tá vendo? Ela tá um pouco branquinha, então eu vou ter que esperar, tá? Um tempinho. Só alguns segundos, tipo 30 segundinhos, para ela ganhar aquela liga, sabe? Quando a cola ela ganha aquela liguinha, porque aí quando eu encaixar aqui, ó, vai ser muito mais fácil ter uma fixação. Let's go para a aplicação. Ó, eu quero vocês dando like, tá, gente? Aí pra mim, porque eu mereço, viu? Ó, aqui a colinha ela já tá um pouco mais, como se diz, sequinha, né? Mas não pode deixar secar muito, viu? Se deixa secar muito, aí ela não gruda. Vou fazer o quê? Eu gosto de colar com a mão, então eu centralizo aqui os cílios. Ó, depois que eu centralizei ele, aí eu venho colando as pontas, ó. Grudo aqui a ponta, certo? E o início aqui eu vou dando umas apertadinhas para eu sentir que esses cílios ele fixou. Tá? Mas geralmente é isso aqui, gente. Se a cola ela tá no ponto certo, né, no ponto correto, e você encaixa os cílios, facilmente ele vai grudar, tá? Agora eu vou fazer a preparação desse olho aqui. Eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu segui nesse, tá? Mesma coisinha. E eu volto porque a gente ainda tem que finalizar a parte inferior e fazer a aplicação do batom, tá? Não sai daí pra você ver o final da make. Voltei com o olho pronto e olha que lindo. Ó. O puxado aqui, o alongado. Agora a gente vai fazer essa parte inferior dos olhos. Eu tô usando uma sombrinha para esfumar aqui, ó, bem rente, tá? Que aí a gente já esfuma e já faz essa emenda aqui. Esse tom que eu tô usando é o mesmo que eu utilizei em cima. Em cima eu usei 2 tons, né? Um mais claro e um mais escuro. Aqui eu faço da mesma forma. Eu pego esses 2 tons, misturo eles e faço a aplicação assim, tá vendo? Pronto, os 2 olhos estão, ó, agora completinhos. Eu vou usar um gloss, eu fiz o contorno com um batom marrom. Gente, eu não tô conseguindo desapegar, tá? Porque eu tô gostando muito desse efeito contornado com o gloss no resto. Então, vou fazer a aplicação aqui dele, ó. Ele é um gloss que ele vai dar uma cobertura pros lábios, tá? Não é um gloss totalmente transparente, fica muito lindo. Gente, olha como esse gloss é lindo. Sério, ele é coisa mais linda. E eu vou vir com outro gloss por cima. Esse daqui, ele já é incolor, mas ele tem uma cintilância. Eu vou aplicar ele mais aqui no centro, ó, pra ele dar um efeito de luz, sabe? Só pra refletir um pouquinho. Eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha, só pra dar um efeito. Olha, a sobrancelha quando tá feita também é outra coisa, né, ó. Então, pega aqui o brilhinho e coloca ele só no topinho, tá vendo? Que aí ele vai dar
um efeito de cintilância. Desse lado aqui, ó, é a mesma coisa. Esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei super feliz de trazer essa proposta pra vocês. Acho que ficou muito mara, mas eu quero saber a sua opinião, porque ela é muito importante. Então comenta aqui o que você achou. Me segue lá no Instagram, @VerônicaAcácia, pra você ver IGTV, ver story, ver foto, ver tudo, pegar dica. E eu espero vocês lá, tá? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!